Boa tarde a todos, muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês, obrigado aí ao professor Olívio Guedes. O professor Olívio Guedes é um caro amigo e quando a gente fez o convite para ele, ele aceitou assim prontamente, no intuito aí de dividir um pouco a experiência dele com a gente. Então, o professor Olívio, eu vou ler aqui a súmula curricular, que foi um caminho que ele me encaminhou. Eu acho que é bom destacar, o professor tem bastante João, experiência. só fala que eu sou teu amigo, acho que é suficiente. Ah, imagina. Fala isso que o pessoal vai mandar a polícia aí. Opa! Então, o professor Olívio, ele é doutor em História da Arte pela Universidade de São Paulo. Ele é diretor cultural do Clube Hebraica, diretor cultural da Associação Paulista dos Clubes de Esportes e Parceiros Culturais, diretor cultural do Museu Céu Aberto, parceiro do Slaviero e assessor na galeria. Parceiro Slaviero e assessoria da Galeria da Arte de Guedes, ao Conselho da Universidade de Raifa. Vixe, me mandar o nosso travado aqui, cara. Conselheiro da Universidade de Raifa no Brasil, assessor, projeto Circuito Aberto Outubro, coordenador de Cultura e Arte do IDPESP, Instituto de Valorização da Educação e Pesquisa do Estado de São Paulo. Tem experiência na área de arte, com ênfase em História da Arte, atuando principalmente nos seguintes temas: a arte, complexidade e transdisciplinaridade. E aí o professor Olívio Guedes, então, ele vai brindar a gente com a palestra Arte Applied for Art Imagetic. Imagetic, it's true. Bom, Olívio, por favor, fique à vontade. Se quiser falar em português também, não tem problema. Tá? Faça da maneira que você achar mais confortável. Tá? De novo, agradeço você aí pela presença e agradeço a participação de todos. Aqueles que, porventura, tiver algum questionamento, alguma pergunta, né, vai ser encaminhado para mim pelo WhatsApp, tá? E aí eu transmito as questões para o professor Guedes. Tá bom? Olívio, muito obrigado aí. Por favor, fique à vontade para poder ter início à apresentação. João, eu agradeço ao professor João, eu agradeço ao João, que é um querido colega, um grande acadêmico, um ótimo profissional. Eu agradeço pelo convite e é realmente um prazer estarmos aqui. Tá? Muito obrigado mesmo, meu caro, querido colega. E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu achei bastante pertinente, o tópico, né, do KM 2020, ou do KM 2020, né? Não sei como vocês estão colocando. E, João, a gente pode deixar também em aberto, se o pessoal quiser ir perguntando, não é uma palestra, é mais um diálogo. Eu vou seguir um timeline, tá? Mas eu vou desenvolvendo, tá bom? E a coisa, ela não é fechada, por isso que o meu pensamento é transdisciplinar, tá? Ele é aberto para a gente ter o chamado terceiro incluído, o que acontece de repente. Isso até é importante, que mexe com a minha mente e me tira do lugar comum, e aí a gente cria alguma coisa junto, tá? Então, eu achei bastante interessante quando você me convidou, e aí percebendo o título, né, quanto a essa questão da tecnologia, porém, com a gestão do conhecimento, é algo muito importante nos dias de hoje. Agora, claro, nos dias de hoje eu estou dizendo com essa questão pandêmica, né, e aí eu me fiz uma pergunta, né, por isso que nós vamos falar hoje de arte imagética, né. Aonde estou eu na pandemia? Aonde está você na pandemia? Quando se faz essa pergunta, parece muito simples. Eu estou na minha residência, na minha casa, no meu apartamento? Não, né? É claro que eu estou. Porém, o que acontece mais, eu preciso desligar aqui, só um instantinho, senão vai ficar tocando para nós aqui. E voltou, desculpe. Quando eu me faço essa pergunta, né,
Olha que coisa interessante, João. Eu estou aqui, né? Você está aí. Agora, eu estou te vendo, mas eu não estou te observando, né? Eu não tenho acesso à materialidade e nem à imaterialidade, né? Entrando em questões patrimoniais, né? Então, aonde estou eu na pandemia? Eu estou dentro de um invólucro que eu chamo de corpo, e esse corpo, ele tem uma forma pensamento. E esse meu pensamento, que a gente chama de consciência, né? E aí entra a arte imagética, né? A arte da troca. Eu começo a compreender que eu habito a mim mesmo, tenho a consciência do meu estado, e aí entra essa gestão do conhecimento. Eu começo a ter uma gestão sobre e sob a esse corpo, onde eu tento compreender tudo isso no momento dessa tecnologia software e hardware, virtual e real. Tanto que, incrível, você me ouve, só que o que chega até você não são partículas minhas, se nós estivéssemos falando face to face, né? São exatamente sistemas eletrônicos que reverberam a partir de cabos ou pelo próprio ar que chegam até você. Pois bem, se nós estamos aqui falando em português, nós temos a arte da magética ou da imagética, imagem, imaginação, magia, magistério, né? Nós temos todo um reconhecimento simbólico. Haja visto que quando a gente conversa com alguém, eu acho que ela está me entendendo, mas eu não tenho certeza se ela está me entendendo. Então, quanto que realmente a gente se entende numa conversa? Depende. Essa palavra é muito interessante, né? A palavra depender vem de depêndulo. Ela depende do pêndulo. Ou há quanto tempo eu conheço a pessoa, há quanto tempo eu estou bem para conversar com aquela pessoa. Então, existem Ortega y Gasset, existem circunstâncias que me fecham a ela, que eu posso ter uma troca de 30, 40, eu acho que já chegamos num ponto muito alto de ter uma troca de 50%, e eu estou falando simplesmente da fala, não entrando ainda no entendimento profundo, a arte da imagética. Por enquanto isso é arte, porque estamos falando num idioma, de repente, lembra, você está assistindo uma novela, e aquele artista que você nunca esteve com ele, você nunca tomou um café, ou mesmo viu na rua, a gente não gosta dele. Eu odeio aquele cara, mas será que a personalidade dele na novela? Não, eu não gosto dele. Não é, e a personalidade dele na novela se identifica comigo. Mas o que acontece? A gente chama de musicalidade. A música que eu estou tendo, né, ela não é harmônica, ela não ressoa comigo. Então, aí são as palavras puras batendo. E nós sabemos, né, que quando você analisa as palavras puras, as palavras de dicionário, elas são muito duras e rígidas, e às vezes, lembra, por exemplo, a palavra, sei lá, amor, né? Quantas designações ou subdesignações ela tem? É uma coisa muito profunda para você entender. É como quando você liga para uma empresa de telefonia, a garota te atende e fala: oi, amor, do que você está precisando? Será que esse amor é o mesmo que eu tenho pela Rafaela, que é minha filha, pelo Gabriel, que é meu filho? Né? Não, não é. Então, a arte imagética é essa questão, hoje, da tecnologia com a gestão do conhecimento. Pois bem, tecnologia é uma palavra muito interessante que hoje ela serve para nós como aparelho, né? Eu estou aqui com o meu notebook, né? Onde estou conversando com você, e nesse momento essa tecnologia
me dá esse conhecimento. Só que a origem do tecniké do grego quer dizer arte, mas uma arte prática, tá? Então, tecniké, logos, tanto que a palavra logos, em filosofia, ela já não quer significar estudo de, ela quer significar um certo nível de consciência. Quando Heráclito começa a usar a palavra logos, não é mais o estudo, mas sim um nível de consciência. Isso é a arte imagética. Tratar de níveis de consciências através de tecnologia com a gestão do conhecimento. E aí a gente pega também essa palavra grega, conhecimento, que ela vem de cognoscere, do latim, português, conhecimento, cognoscere, latim, cognose, ainda latim, gnose, grego, aí pegamos do grego a base dela, o radical, que é nous. Agora, esse nous é um nível de alma no grego antigo, é de onde vem a palavra até know, knowledge, né? Know. Claro, essa palavra com o tempo ela ficou, a letra ficou impronunciável, esse K, né? Ficou somente o know ou knowledge. Esse know vem de nous, foi para o anglo-saxão de origem grega e que traz para nós um estado de alma. Agora, quando você trata da arte, da magética, da magia, do magistério, da imagia, imaginação, lembra que quem dá aula é quem tem o magistério, quem é juiz, ele é o quê? Ele é o magister, né? Olha a origem dessa palavra, né? Em latim, no caso. Então, me impressionou muito quando percebi que vocês estão tratando, né, nesse momento, a questão da tecnologia junto à gestão do conhecimento. Agora, quando a gente vai... Veja, estou aqui quase que brincando com o português, com o latim, um pouquinho de inglês, um pouquinho de grego, né? Mas aí quando a gente vai para o ivrite, para o hebraico, a gente começa a ter coisas muito especiais, né? Veja que interessante. Hoje, se você chega hoje em Israel e você fala temuná, temuná vai querer dizer fotografia. Você tirou uma foto, é uma temuná. Porém, a palavra temuná, há 850 anos atrás, tem um livro chamado Sefer HaTemuná, tá? Aí seria o livro da forma. A palavra fotografia, há 800 anos atrás, ela é forma. Porém, quando Moisés foi conversar com Deus, olha a história desse cara. Esse cara subiu uma colina, subiu o Sinai, foi conversar com Deus, e aí ele desce com os 10 Commandments. Ele desce com esses 10 mandamentos, né? Que aqui no Brasil é mandamentos, em inglês é commandment, que é outra história, é commandment, junto com o mandar. É uma outra questão, né? Então, ali aparece pela primeira vez a palavra temuná, que quer dizer o quê? Forma. Lembra que o judeu não pode adorar a forma, a escultura. Então, essa palavra temuná, já temos aqui 3 pontos diferentes. Fotografia, um tipo de forma, mas uma forma escultural, com questão de 3.400 anos de diferença. Isso é arte magética. Então, quando estamos falando, às vezes nós trazemos algo muito forte na arte da fala. No português Brasil, ele é muito interessante, né, que o português tem 850 anos, essa questão linguística. O nosso português Brasil, vamos colocar uns 250, 300 anos, com a gramática, né? Então, quando a gente fala de gramática, a gente fala agrama, que quer dizer a palavra. Agora, se você vai no açougue, você quer saber
o quilo da carne, então é o grama. Então, se a grama não tiver o grama, ela não tem peso. Então, quando você diz, eu prometo para você que estarei dando a palestra, essa palavra prometer, ela pode ser somente a grama. Ela não terá o peso, o grama, e aí não muda o nível de consciência. Do que nós estamos tratando aqui, meu caro amigo João? São níveis de consciência. Então, a minha pergunta, aonde eu estive durante a pandemia, eu não sei. Eu sei que eu estou tentando me encontrar, estou tentando analisar esse momento no meu monastério, onde eu tento me compreender, porém, por causa da técnica logos, da tecnologia, eu consigo sair através da imagética, olha só, da imagem. Eu tô vendo você agora na minha frente, mas você, para mim, é imaterial, você é virtual. Eu te toco a partir de palavras que chegam até você. Olha que contraditório. Como falante, essas palavras saem do meu gutural, que chega até você, mas não são as minhas palavras. São palavras eletrônicas que caminham por vários sistemas. Pois bem, essa questão toda de sistema, de lógica, nós estamos falando basicamente de lógica, de semiótica, do mundo da arte, mas o mundo da arte, lembrando que a palavra arte, em português, é uma palavra que tem, portanto, em torno de 800 anos, que vem do latim ars, ars com S, que com Z quer dizer urso, tá? Com S, e arte quer dizer ponte. Por isso que é arcado ou arcano, que é segredo, que dá origem da palavra arte. Essas três letrinhas, né, que formam esse radical. Essa arte, né, que estamos tentando aqui trocar com ela deve nos levar a lugares a partir de uma imagem da fala que cria sistemas internos, mentais. Tá? Isso surge quando Platão, ele cria uma forma de pensamento, é muito dito, né, em português, o platonismo, mas ele era um cara muito real também. Platonismo não quer dizer o mundo simplesmente imaterial, mas ele buscava uma realidade, porém, alicerçado pelo conhecimento dele, Aristóteles cria, né, a questão lógica, formal, matemática aristotélica, ou seja, Aristóteles cria a verdade. Como assim a verdade? Pois é, né? A palavra verdade para nós aqui em português vem de vires, veres, ver, né? A verdade é ver, né? Verdade. Ele cria um sistema onde uma coisa não podem ser duas no mesmo tempo. É o quadrado lógico formal aristotélico. E isso existe por mais ou menos 2.300 anos, mais ou menos, quando Max Planck cria, em 1900, a teoria quântica, aonde um elemento ele pode estar em dois espaços e em vários tempos. Ele pode estar em vários espaços, em vários tempos. Isso é física. Não estou sendo místico, tá? Então, nós quebramos tanto que a palavra éter, que dava origem à palavra eterno, que é o nome do universo, ele mudou para espaço. Isso final do 19 por 20, onde nós temos uma plasticidade maior. Então, nos dias de hoje, quando a gente está falando, não, mas isso é verdade, a gente ouve muito no boteco, né? Verdade que você acha. Opa! Será que essa conversa de boteco ou mensagem de traseira de caminhão, né? Isso não é uma realidade também? Então, será quando um juiz está julgando, ele não precisa dos dois, um ajudando quem supostamente fez algo e o outro desajudando, né?
Estou sendo bem simplista. Então, a verdade, ela tornou-se mágica em 1905, teoria da relatividade de Einstein, onde ele usa a palavra relatividade. E aí a gente começa a compreender a palavra que nós usamos agora há pouco no começo. Tudo depende. Tudo depêndulo. Então, hoje, né, Ortega y Gasset foi muito perspicaz quando ele falou que eu sou eu e minhas circunstâncias. Né? É muito interessante. Né? Então, quando você tenta entender o mundo da arte imagética, que é o mundo da fala, que a fala nos leva a uma imaginação, né? Então, para mim, eu me pergunto hoje, João, o que é verdade? Né? Verdade, para mim, é o que eu penso, é o que eu falo e o que eu faço. Mas eu consigo sempre ter esse estado? Não, não consigo sempre nada. Talvez o meu sempre seja não estar sempre do mesmo jeito. Né? Então, essa é uma brincadeira lógica desformalizada. Então, conforme nós andamos pela Grécia Antiga, passamos por Roma, todos esses períodos, teve uma pessoa que me impressionou muito durante essa busca desse conhecimento. E esse cara teve até o sobrenome dele, ficou muito forte quanto materialista. Estou falando de René Descartes, que em latim é Renatus Cartesius, daí que veio o nome cartesiano. Né? Então, cartesiano quer dizer algo de razão. Mas aí, quando no século XVII, para ser chato, em 1637, quando ele lança esse livro, ele é um francês que não lançou na França, e na época escrevia-se em latim, ele lançou em francês, e o livro foi editado aonde? Na suposta Holanda, nos Países Baixos, porque lá tinha uma liberdade. O mesmo período de Baruch Spinoza, a quem Einstein gostava muito do que ele achava que era Deus, que Spinoza achava que Deus era a natureza. Por que eu estou falando de Renatus Cartesius aqui? Porque a capa do livro dele tem um homem cavando e escrito uma palavra que para o judeu é impronunciável. Então eu não posso pronunciar essa palavra, eu vou pronunciar essa palavra um nível abaixo que eu posso pronunciar, que seria Hashem, ou Adonai, ou Elohim, são 70 em nome de deuses. Então, um cartesiano que coloca na capa do livro dele, escrito o nome de Deus, que são 4 letras, Yud, Re, Vav, Rei, tá? É o tetagrama divino. Como que um cartesiano coloca o nome de Deus em ivrite, em hebraico, num livro qual o título desse livro dele? É um livro onde ele trata a questão do métodos, né? Onde surge o método cartesiano para a ciência que nós, como acadêmicos, utilizamos até hoje. Claro que com grandes mudanças a partir de 1900, onde a gente muda um pouco mais em 1927 com Heisenberg, né? Teoria da incerteza, que tem essas mudanças todas, mas basicamente hoje, enquanto acadêmicos, ou mesmo a criminalística, utiliza o método cartesiano, né? Onde você vai ticando as coisas. Em primeiro lugar, é o ver. Se o primeiro lugar é o ver, realmente eu estou te vendo? Realmente vocês que estão me vendo, realmente vocês estão me ouvindo, estão ouvindo? Agora, o que está chegando a partir de palavras não vai alertar vocês na mente o mundo semiótico, e o mundo semiótico, o mundo de símbolos, lembrando que o símbolo não é. O símbolo, ele representa, ele não é. Tanto que quando você vai no banco, quem ainda utiliza cheque, né? Você pegou o cheque e está lá a sua assinatura, assignatura, assigno, o teu signo. Portanto, o teu símbolo. Então, tratando desse assunto hoje como um acadêmico,
tentando interpretar a questão da tecnologia com a gestão do conhecimento, eu me pergunto, aonde eu estou na minha pandemia? O que eu estou fazendo comigo? Ou, claro, as 3 perguntas básicas, de onde eu vim, aonde eu estou, para onde eu vou. Porém, se eu faço essas 3 perguntas básicas, eu acredito que o tempo ele tem pretérito, presente e futuro. Mas, se ele é trino, o que tem desse meu lado? O que tem desse meu lado? O que tem em cima de mim? O que tem embaixo? Então, essas forças já estão sendo modificadas também. Agora, claro que isso pode nos levar a um abismo, né? A uma compreensão tão profunda de si, que o que foi alicerçado até hoje, ele está servindo sim, mas ele não está sendo um trampolim com molas tão fortes que me fazem saltar tão alto, né? Conforme for, me faz cair no abismo. Porque se eu não criar asas para voar, ou seja, asas à imaginação, à imagética, a arte da imagética está exatamente em conseguir compreender a minha origem, entender supostamente onde eu estou, tentando criar outros momentos internos. Então, a pergunta, aonde eu estou passando, né, nesse isolamento, nesse momento supostamente de sol, solidão, sol, né, o único, eu acho que eu estou passando onde eu sempre passei, dentro de mim. Mas o quanto que eu tenho o autoconhecimento? Não sei. João, basicamente é isso para a gente alertar e para ter uma troca. Nós temos aí algumas perguntas, não temos? Quer fazer que nós dois podemos fazer um feedback, que eu sei que com você eu tenho essas trocas, né? É que o pessoal, eles encaminham as questões no final da apresentação. Ah, então, tá bom. Tá mas bom. Acho que é legal a gente comentar, eu acho interessante essa abordagem aí, essa pergunta, aonde eu estou e o que eu estou fazendo dentro nessa situação de pandemia, porque uma coisa que eu fico muito preocupado, e aí vai muito, acho que, de acordo com esse conceito que você explicou, até mesmo dessa discussão a respeito eu estou falando para você, mas o que está chegando para você não é a minha voz, mas sim um impulso eletroeletrônico que está viajando. Então, o que está chegando em você não é nada de mim, mas sim alguma coisa que está me representando. E uma coisa que eu fico muito preocupado, assim, de quando o pessoal fala, que agora virou moda, né? Esse negócio do novo normal. É um novo normal. Muito bom, muito bom. Para começar, eu tenho medo de negócio de novo normal, porque todas que você fala novo e normal já são coisas antagônicas. Porque ser normal não é novo, ser normal é corriqueiro. E novo é uma coisa que não é normal, é uma coisa que vai ocorrer, uma novidade. E o que é o novo normal que o pessoal fala? É justamente essa alteração de paradigma, ou seja, essa forma como que as pessoas, ao mesmo tempo, elas estão próximas por um mecanismo que não é um mecanismo natural, presencial, é um mecanismo fictício, representativo, mas, ao mesmo tempo, elas estão distantes entre si. Então, eu estou falando com você está na sua casa, eu estou aqui em Santana, eu acabei de conversar com um professor que está em Israel, né? E, em princípio, a gente está aproximados por essa representação tecnológica da pessoa, da voz, etc. Mas continua distante em relação realmente ao contato, à transmissão de uma pessoa para outra, transmissão energética, transmissão de, como que eu posso dizer, até mesmo de afinidade, né? Agora você tocou num ponto importante, ó. Vai, não, anda que está muito bom. Uma coisa assim, é tão verdade que eu sempre falo, às vezes, assim, quando alguém, o e-mail, né, tanto o e-mail, o WhatsApp, cada vez
a forma de se comunicar está ficando cada vez mais simples, mas ao mesmo tempo está ficando cada vez mais subjetiva, né? Então você pega, por exemplo, eu te mando uma mensagem, pode ser uma mensagem genérica, entendeu? Uma mensagem que não tenha, sei lá, cunho emocional nenhum, mas você vai acabar lendo aquela mensagem e vai interpretando ela de acordo muito com o estado de espírito que você está. Então, se um dia antes a gente teve uma discussão ou por algum motivo você ficou bravo comigo, por mais inocente que seja o texto que eu te mando, você vai interpretar com resquício daquele sentimento que teve o dia antes, da briga. E que não necessariamente quer dizer isso. Então, você acaba incutindo na própria forma escrita um outro significado, que é um significado que vai ser o quanto que você está interpretando o significado daquilo baseado no seu sentimento daquilo, né? E tudo isso em função do quê? Em função do fato que você acaba perdendo essa verdade comunicativa entre uma pessoa e a outra, né? Porque o que está chegando a você não é uma ideia minha, mas uma representação daquilo que eu quis dizer. E uma representação não é a representação é algo que se baseia em algo verídico, ou seja, uma representação por si só já é algo falso, porque ela representa, ela não é, né? Então, às vezes eu fico meio preocupado com esse negócio esse novo normal, novo normal, novo normal, novo normal. Até que ponto, né, a gente está deixando que a tecnologia, né, e aí, com a desculpa dessa pandemia, dessa coisa brutal de ficar isolando as pessoas, né, até que ponto que a gente está deixando que essa invasão tecnológica, né, fundamentada no medo da convivência que a gente está tendo, né, ela vai começar a interferir na maneira como a gente encara as pessoas, como a gente transmite a ideia, como a gente transmite o sentimento, como que a gente transmite... E até que ponto que você, ao mesmo tempo que você está aproximando, você também não está sendo isolado. Nossa, então, você está... Olha, o que você está tocando, o que você está desenvolvendo, é uma preocupação que acho eu, claro que eu vou generalizar agora, o ser humano sempre teve essa preocupação. Se está chegando ao outro, o que eu digo. Mas é claro que eu mordo a língua agora, porque você deixou muito claro essa questão do novo normal. Por quê? Muitas pessoas, eu também, é difícil esses assuntos, vivem mecanicamente. Então, você trouxe um assunto muito importante que é quando eu estou realmente sendo, ou quando eu estou vivendo mecânico. Então, na hora que chegou, você trouxe claro, na hora que chega algo escrito é um desenho, é uma arte. Só que essa arte ela é semiótica e no momento que eu leio aquilo, se aquilo me vem mecanicamente, é isso que eu senti que você quis dizer. Se isso vem mecanicamente pelo que passou no dia anterior, fica pior ainda. Mesmo você... Lembra aquela briga que se teve com alguém e falou, olha, me desculpe. Não, mas agora eu não quero a desculpa. E aí? Que palavra que você vai usar além, né? A gente percebe que é muito complexo, né? Muito complexo. Agora, João, eu acho que todo esse evento aqui, pelo que eu tenho ouvido e tenho interpretado, eu estou percebendo a importância de vocês terem montado um conteúdo pertinente a algo interior. Apesar que eu vi várias salas falando de economia, falando até de direito, falando de trabalho, né, relacionamento no trabalho. João, como foi aparecer essa ideia de montar algo assim, hein? Como foi isso? O quê? Do evento em si? Não, desculpe. Como que vocês... Eu sei que esse evento existe há muito tempo. Sim, né? É o tradicional do pessoal do SBPC aí, que é importantíssimo para eles aí. Todo ano eles fazem, coisa bem bacana. E agora, aí eles têm em contato com a gente lá da Uninove, né? Para poder auxiliar aí, enfim, para poder colaborar aí. Foi uma aproximação muito bacana isso aí. Sim.
E percebendo que vocês pegaram pessoas, né? Eu estou aqui por causa de Haifa, né? Vocês pegaram pessoas de vários locais do mundo para poder trocar isso. Foi uma... E aí eu percebo a teoria matemática da complexidade. Como afinar essas pessoas? E aí eu estava vendo até colegas, né, falando, veja, uma sala com 4 pessoas, a troca estava existindo, eu estou agora em contradição, hein? O meu discurso até agora foi tentando explicar como é difícil entender a arte da fala a partir da arte da imagética criado na mente. O quanto que isso é complexo e difícil, né? E eu tenho percebido, né, o quanto que essas pessoas estão se debruçando e se dedicando a esse evento a poder, a querer achar um novo momento. Então, essa preocupação qual você foi livre de coração e falou que o teu receio hoje é realmente esse novo normal, né? E que novo normal é esse? A gente pergunta que está existindo um novo normal, a pergunta clara, logicamente, qual era o antigo normal? Né? E agora, esse antigo normal, quer dizer, eu saio e entro quando eu quiser de uma célula, de uma cela, que eu chamo de apartamento, casa, né? Eu posso ir e vir. Então, hoje eu não posso tanto ir e vir, porque eu posso causar-me um dano ou um dano a outrem a partir de uma doença. Ok. Mas aí a gente vai analisando tudo isso e percebendo que existem vários grupos políticos que podem utilizar isso para o bem e para o mal, né? Então a gente volta novamente à questão da complexidade, né? Então, percebendo, mas como eu lhe falei, meu amigo, saindo daqui hoje eu vou dar uma aula, né? A próxima aula que eu vou dar hoje vai ser o período parietal. Eu vou falar da pintura das cavernas e por que da pintura das cavernas surgiu a história da arte, né? Estou falando de uma pré-história, né? E aí, como que um homem... que são tantas condições interessantes, né? Quando um ser, ele adentra uma caverna e começa a fazer a arte imagética, ele começa... Imagina esse cara que ele fez há 17 mil anos atrás, ele pegou a sua mão, colocou na parede dentro de uma caverna e assoprou com um caninho, que pode ser osso, pode ser um bambu, soprou um tipo de tinta, qual ele tirou a mão e fez uma negativa da mão dele. O que esse cara quis dizer com isso? Ou talvez ele não quis dizer nada. Ele quis trazer um sentimento dele. Existe uma caverna chamada Chauvet, também na França. E aí você tem um desenho de um cavalo feito há mais ou menos, acho que a datação vai em torno de 14 a 13 mil anos atrás. Só que depois foram pintados outros cavalos no mesmo local com 1.000 a 2.000 anos de diferença, João. 1.000 a 2.000 anos. Olha a evolução de cada um que passou por esse nicho, por essa caverna, e a arte da imagética que cada um colocou. Então se coloca que esse período parietal, parede, caverna, é reconhecidamente o primeiro período mágico religioso que nós tivemos. Por que mágico religioso? O que nós tínhamos ali, o que nós temos ainda ali, não são desenhos. Tá? O português, nisso, ele é muito mágico, viu? Esse foi até um dos motivos, porque olha que lindo que é o português. Desenho, designio, designar, designação, designo. De novo a palavra signo. Então, para ele, aquilo era um desenho originalmente, ele era um signo, não era um símbolo, era um significante. O que ele desenhou ali era o próprio animal.
Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje, talvez quando eu esteja falando alguma coisa, essa agrama não tenha o grama. E por eu ser mecânico, eu não estou trazendo a gestão do conhecimento. Eu estou trazendo um cognoscere simplesmente copioso, né, com que eu supostamente vivo há 30 anos sem uma lucidez dessa compreensão, e a tecnologia está me ajudando muito a levar adiante, olha agora que triste, um desconhecimento. Justo. Não está levando um conhecimento. Em ivrite, em hebraico, a palavra conhecimento é da'at. Existe uma árvore, onde foi, acho que na minha opinião, a primeira diagramação, que hoje você entra numa empresa, está lá, presidente, vice-presidente, diretor contábil, diretor da latrina, diretor de tudo. Tá? Você tem diretor de tudo, olha, tem o diretor da varreção, tá lá o cara, né? Tem o diretor ali. Então, por volta do século XV e XVI, cria-se uma árvore mesmo, com uns círculozinhos, chamado de Zefirá, tá? Onde cada um guarda um nome. Então, ali marca os níveis de consciência. Então, Da'at, conhecimento, está abaixo de Chokhmah. Chokhmah quer dizer sabedoria, em português. Agora, sabedoria, cara, para o italiano, olha que lindo. Quando você fala sabedoria para o italiano, ele vai te falar sapere. Em italiano, sapere quer dizer o quê? Sabor. Então, conhecimento é isso aqui, cara. É muito legal o livro, mas se ele não tiver a praxis, se ele não tiver o sapere, o sabor, ela não faz com que eu vá me restaurar, que eu vá no restaurante, né? Buscar algo interior aonde eu compreenda por que esse novo movimento é um novo movimento real. Talvez ele seja simplesmente o novo porque eu não tenho tanta liberdade de ir e vir. Mas será que a liberdade corpórea de ir e vir é uma liberdade? Então, tentar compreender, né, essa liberdade a partir da arte magética, com a tecnologia, com a gestão do conhecimento, é um complexo muito grande, né? Mas, claro, né, eu me pergunto, essa nossa troca, esse nosso diálogo, né, não é esse monólogo, uma troca com um amigo, né, e que outras, olha que interessante, eu quanto falante agora, sei lá quantas pessoas estão nos ouvindo, 5, 50, 500, né? Se essas 5 pessoas que estão nos ouvindo, cada uma vai ter a sua interpretação dessa fala, né? Então, é possível, agora vem a pergunta muito difícil, né? É possível ter um uníssono de conhecimento? Eu acho que sim. Agora, como que isso é possível, né? O que Pitágoras criou, a primeira escola de mistério, né? A primeira suposta sociedade secreta. Por que sociedade secreta? Sociedade do segredo, segredo sacro, sagrado. Por isso que, né, nós temos o secretário ou a secretária. O que quer dizer isso? Aquele que guarda o segredo, né? Então, o secretário, aquele guardador do segredo, é o que pode trazer para nós uma lucidez aonde nós vamos ver o que é verdade. Então, talvez exista a verdade, né? Mas, com mudanças de hoje, eu não sei o quanto que ela está existindo. Estamos num momento diferente? Sim, estamos. Mas aquele momento onde você tocou, que eu achei muito importante, aonde existe esse momento anterior, que não era diferente, que hoje é um novo normal, aquele normal anterior, eu tinha consciência que ele era normal, então a pergunta é,
aonde eu estava no chamado normal anterior a esse novo normal da pandemia, qual eu estou aonde? Na minha casa, né? Ou na minha casa, né? Que busca é essa, né? Então, eu achei muito interessante várias salas que eu participei como ouvinte, né? Onde eu percebia que algumas pessoas tinham essa profundidade, tinham, João, essa preocupação de entender o que está acontecendo com a questão da mundialização, não globalização que ocorreu há 500 anos atrás, a mundialização, né? Então, é um complexo isso. Estão percebendo o quanto isso não é simples para os dias de hoje. Porém, eu acho que, amarrando agora, né, eu acho que está faltando hoje, junto com a tecnologia e a gestão do conhecimento, que o conhecimento vire sabedoria. E a partir de nós, que a gente... Olha que interessante, né? Tanto em espanhol como em inglês, a palavra mirror, né? Mirror, espelho, mirar, né? Em espanhol. Em português é espanto, espelho. Quando você fala mirror, você está mirando. Mirare, do espanhol, é colocar a linha. Só que em português é espanto. Espelho vem de espanto, você se espanta com aquilo, né? Claro que aí a gente vai entrar 250 anos atrás, o porquê que essa gramática teve essa mudança. Mas acho que o que interessa para nós aqui, nós ainda estamos nos espantando quando nos olhamos para o espelho. E determinados grupos estão a mirar, a tentar compreender. Então, acho que nós deveríamos ter muito mais um mirror do que um espelho para tentar essa compreensão. Então, eu acho que um evento como esse, ele traz um nível de consciência, claro que tem muito nível mecânico, muitas coisas que eu tenho que solucionar porque eu preciso pagar as contas, né? Claro que aí vem a pergunta, será que eu preciso pagar as contas mesmo? Claro que sim, mas será que aquilo que eu comprei vai suprir realmente as minhas necessidades, ou essas minhas necessidades são mecânicas? Será que eu preciso de 2 carros, né? Eu não lembro de ter almoçado 2 vezes no mesmo dia, sabe? Eu acho que realmente eu preciso dessa quantidade toda de coisa, né? Então, eu mordo a língua. Eu estou falando isso não que eu tenha essa sapiência. Não, eu também não a tenho. Eu estou tentando me perceber. Mas esse tipo de evento como esse, buscando uma profundidade maior na gestão, principalmente na gestão do conhecimento, apoiado pela tecnologia, faz algo de uma existência muito importante. E poder aqui, tá, num momento como esse, trocar com um amigo, sabe, aonde você trouxe coisas como essa questão do novo momento, é algo muito pertinente para esse novo momento, qual eu entendo que eu não entendo o velho momento. Isso pode me confundir mais ainda. É isso, meu caro. É um complexo. Muito legal, assim, porque uma coisa que você falou é assim, a velocidade de produção de conhecimento, está se tendo muita produção de conhecimento, mas ao mesmo tempo está se tendo muito pouca sedimentação desse conhecimento, muito pouco conhecimento está virando saber. Então você pega, por exemplo, você abre o Facebook, é 500 webinários por segundo. É 500 lives por segundo. Você fala, por mais que você queira acompanhar tudo, é impossível querer acompanhar. Entendeu? Então, assim, é uma produção muito grande de conhecimento, de troca, mas o que realmente está sedimentando? A hora que termina aquela sessão, a hora que termina aquele webinar,
às vezes é o 10º que você assistiu no dia, né? O que ficou? Né? O que ficou? Não, às vezes não fica nada, às vezes... E quando você tinha alguma coisa presencial, por menos que ficasse, você ainda tinha a possibilidade de estabelecer o contato com a pessoa que você ouviu falar. Entendeu? Hoje não se tem mais isso. Então, assim, hoje em dia, tudo virou como se fosse... Tudo virou live de YouTube. Onde é uma coisa muito maluca, porque, de repente, você acompanha a vida de uma pessoa que filma dela, que às vezes é uma baita vida desinteressante, né? E a pessoa filma, você acompanha a vida da pessoa e você não conhece essa pessoa, né? E aí? Né? Qual que está virando, no final, o sentido de convivência, né? É assistir a vida de uma pessoa pelo YouTube. E quando você assiste esse reality show, esse reality show é tudo uma bobagem. A gente já sabe que esse negócio é montado, que tem toda uma teatralidade, que tem todo um roteiro. Então até que tem esse negócio, mas não é algo tão preocupante quanto você acompanhar pelo YouTube um canal de uma pessoa que mostra a vida dela. Entendeu? Então você passa a ter convivência com uma pessoa que você nunca viu na vida. E passa, às vezes, a ficar frustrado com essa pessoa, de repente, por um motivo que motivo? Você não conhece a pessoa. Você entendeu? Então, assim, é uma coisa muito estranha isso que está acontecendo hoje em dia, porque nem todo o contato que as pessoas vão... Nem todo o contato, né, que as pessoas estão tendo hoje em dia, está se transformando em afinidade verdadeira. E nem todo o conhecimento que está sendo divulgado está se transformando... E nem todo o conhecimento que está sendo divulgado está se transformando em saber. Perfeito. Se você pega um menos o outro, a gente está tendo um déficit, a gente está mais perdendo do que ganhando. Entendeu? Eu, infelizmente, concordo com você. É uma coisa meio estranha, assim. E aí? Entendeu? Você vai dar uma aula hoje. De repente, você dá aula para um aluno que você nunca viu o rosto dele, nem sequer a voz. Ele pode estar prestando atenção, anotando. Não, claro, de repente ele pode pegar uma palavra e mudar a vida dele. Mas, João, você tem razão, é muito pouco. Olha isso que você falou agora. Você não viu, você não sabe o que está trocando, não? Pois é, então eu acho que é uma coisa assim, ainda... Qual que é o efeito disso no futuro? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. E hoje em dia... Você tem uma... Eu estava assistindo um jornal esses dias, esse jornal que passa na hora do almoço, é só tranqueira. Passou uma notícia de um garoto de 13 anos que se matou porque a mãe não deixou ele sair. Quer dizer, por que isso acontece, né? Por quê? Porque, de repente, eu não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, mas, enfim... De repente, porque a pessoa está tão isolada das outras, ela está tão isolada do mundo real... E, de repente, uma negativa ou uma situação do contraditório que a pessoa espera é o fim da vida da pessoa, porque ela nunca está acostumada a ter o contraditório, porque ela vive na passividade, entendeu? Ela vive na passividade porque o amigo dela está no chat. Aí a pessoa que ela gosta está no site, está na página do YouTube, entendeu? A pessoa, quer dizer... As coisas ficaram muito fáceis e ao mesmo tempo vazias, né? Então isso acaba gerando uma coisa meio estranha assim nas pessoas, principalmente o pessoal mais novo agora, né? Então, assim, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, uma mulher madura, etc. E tal, e ela falando que o filho dela tinha acabado de Então, assim, esse imediatismo, essa coisa vazia, essa coisa da pessoa não entender o contraditório, dela saber qual que é o posicionamento dela em relação às coisas, ela vive isolada, entendeu? Aonde a gente vai chegar nisso aí? Não, eu estou com você, eu também eu não tenho essa resposta, eu estou tentando inteligir isso, né? Eu acho que estamos, né, tentando entender o que movimento... Tá, nós estamos vindo de qual movimento? E se esse movimento é novo, tá?
Tá, então nós estamos falando de algo, é um vetor, né? Mas a vida não é um vetor, ela não é linear, ela vai ocorrendo. Agora, eu acho que esse exemplo, você falou muito bem, e você não está nem julgando, você está colocando uma circunstância que tem que entender um pouco mais que a vida, ela não é simplesmente para a direita ou para a esquerda, nós temos muitos cinzas, não é black or white, se cinzas são importantes, né? E aí como entender, e hoje, João, nós estamos com uma ferramenta, olha só, nós estamos conseguindo, né, num momento desse, ter essa troca toda, e o quanto que isso realmente alicerça, nos prepara, nos dá sentimentos, nos dá carinho, né? Quanto que isso aconchega alguém. Claro, eu espero que muitas pessoas estejam sendo salvas também, salva como carinho, com afeto. De repente é um jeito de conversar com a vovó, né, porque não pode estar junto, mas o nosso assunto aqui é mais um assunto acadêmico, né, meu querido? Porque nós estamos falando de gestão de conhecimento. Então, a gestão do conhecimento, com a ajuda da tecnologia, precisa ter uma consistência maior, né? E em nenhum momento estamos entrando em política, mas estamos falando, sim, de cultura. Eu prefiro essa ordem, né? Cultura e educação e cultura. Porque a cultura, para mim, ela vem de cultivar, né? Agricultura, que é a tua área até, né? Essa questão toda de cultivar realmente a terra, ou cultivar a mente, né? Cultivar os sentimentos e depois educare. Educare veja, educare, do latim, educare, conduzir. É importante ser conduzido, mas precisa ver que mão que está pegando, né? Para conduzir. Né? Esse é o ponto. Então, a cultura, ela pede um carinho, ela pede um toque. Eu acho que eu fiquei bem contente repito, né, com as salas que eu ouvi, esse movimento todo que vocês desenvolveram está bem criado, essa questão toda, não só nacional, mas internacional, para ter o que você acabou de falar, para ter a diversidade, e a diversidade ela é criadora, né? Ela faz saltar, ela faz desenvolver, né? Ela faz a gente criar outros movimentos. Agora, dentro de um historiador da arte, né, eu percebo cada vez mais que a arte da imagética, né, ela está sendo fundamental para um novo nível de consciência. E a questão é, aonde que está esse nível de consciência, onde habita esse estado, né? Então, acho que essas nossas, olha que palavra, essas nossas faculdades que estão dentro de uma universidade, olha, universo, universidade, está na hora da gente se empenhar um pouco mais pelo sentimento e buscar um conhecimento realmente mais preenchedor, com sabedoria, com sapiência, né? Onde o sabor, a realização, ela torna-se muito mais, é um pleonasmo, mas muito mais efetiva, né? Isso. Isso. Chegamos, acho que... Chegamos, Olívio, eu recebi aqui, até umas questões aqui, e já estouramos, já está 5:02 já. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você. Ok. Tem um Excelzinho aqui, que tem o contato, eu encaminho para você depois. Tá bom, querido. Encaminhar, eu agradeço aí. Eu acho que, olha, tinha conversa aí para a gente ficar aí até... Aí embaixo. Sim. Passou rápido, né? Passou rápido. Isso porque a conversa estava boa. Para mim passou muito rápido. Obrigado aí pela presença, obrigado pela contribuição, obrigado pela riqueza da discussão. Eu acho que dentro de um evento técnico como esse, você ter essa discussão mais humanizada, mais holística, mais filosófica é importante, né? E eu não tenho como agradecer o tempo seu aí, tá?
E parabéns a todos aí da organização e obrigado ao pessoal que assistiu também até essa hora aí a discussão, tá? Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado. Eu também quero agradecer, gente. Sou a Renata Dalmasi, da SBGC. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa, umas reflexões muito interessantes, né? Professor Olívio, professor João Pasqualin. Adorei o mirror que mira, né? E o espelho que espanta, né? Que a gente tem que ter sabedoria, né? Transformar a gestão do conhecimento, ou conhecimento em sabedoria, né? E reflexões muito interessantes mesmo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Parabéns pelo evento. Muito obrigado, viu? Ah, que ótimo. Obrigada. Um esforço enorme aqui junto com o pessoal da Uninove e a SBGC, né, gente? Trabalhamos um bocado, né? E agora a gente está caminhando... Parabéns pelo evento. Como? Parabéns pelo evento. Realmente é um evento que busca, né, repetindo, tá? E percebendo pessoas como você. Você realmente não ouviu, você escutou, você percebeu a diferença realmente de mirar e de espelhar, né? Sim. A diferença de conhecimento e sabedoria. Olha, isso é muito bom te ouvir agora. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Obrigada, professor, obrigada. E agora a gente segue, gente, um pouquinho mais. A gente vai ter agora o nosso coffee break virtual, né? A gente tem lá o grupo do Telegram com todo mundo e 5h30, 17h30 aqui, a gente retorna para a celebração, né? Para o prêmio acadêmico que a gente vai ter e o encerramento do evento. Na verdade, não é bem o encerramento, a gente vai seguir até o final do mês aí, com alguns outros painéis, porque realmente no final surgiu muita coisa boa que a gente não queria deixar de fora. A gente está rodando também, de novo, eu vou falar, quem está acompanhando desde cedo está cansado, né? Mas é o panorama da GC no Brasil. A gente está com essa pesquisa aberta e aí a gente vai coletar, né, as respostas de vocês até o dia 1º de novembro, que a gente realmente quer traçar esse panorama, entender, né? Quer coletar respostas de todos os setores, enfim, para a gente entender a nossa gestão do conhecimento aqui e conseguir transformar isso em conhecimento, sabedoria, espelhos, miras e tudo mais, né, gente? Obrigada, até às 5h30, hein, para a celebração. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, até logo. Obrigado. Tchau, Olívio. Tchau, João. Um abraço forte, meu irmão. Estou esperando o convite lá, hein? Já, querido. Um abração. Até logo. Outro. Tchau, meu irmão. Um beijo grande. Muito obrigado.